Agora. Max News. Era julho de 1994. Os brasileiros naquele mês viviam uma espécie de dupla desconfiança. Enquanto a seleção brasileira disputava mais uma Copa do Mundo de futebol na esperança de conquistar o tão sonhado tetracampeonato, depois de fracassos seguidos em edições anteriores, aqui dentro o então presidente Itamar Franco acabava de editar uma medida provisória instituindo uma nova moeda na tentativa de controlar um adversário tão resistente quanto as grandes equipes que lutavam pela Copa do Mundo: a inflação. O aumento generalizado dos preços de produtos e serviços corroía o poder de compra da moeda que vigia à época, o Cruzeiro Real. Os maiores prejudicados eram os trabalhadores que, quando recebiam o pagamento, tinham de gastá-lo rapidamente para evitar a desvalorização do salário. Para se ter uma ideia, em junho de 1994, mês que antecedeu a criação do real, o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi de 47,43%, segundo o IBGE. A luta contra a inflação era antiga. Nos 10 anos que antecederam o lançamento do real, foram vários os planos econômicos que tinham como objetivo garantir a estabilidade dos preços. Um deles foi o cruzado anunciado em 1986 pelo ex-presidente José Sarney. Na ocasião, o governo congelou os preços. O efeito foi imediato. Naquele ano, até novembro, os brasileiros viveram um período de inflação baixa. Acontece que, por causa do controle forçado dos preços, por meio do tabelamento, os empresários passaram a não ofertar produtos no mercado, cobrando uma espécie de ágio de quem estivesse disposto a pagar a mais pelos bens. Passados alguns meses, o governo foi obrigado a rever a sua estratégia e o plano naufragou. Cientes de que controlar a inflação por meio do congelamento de preços era ineficaz, a equipe de economistas que atuou na elaboração do Plano Real promoveu a sua implementação em etapas com medidas que, segundo eles, gerariam os resultados esperados. Nesse sentido, o governo federal previamente cortou gastos públicos, elevou as receitas, seja pelo aumento de impostos ou pela desvinculação de parte das transferências da União, constitucionalmente previstas, e iniciou a privatização de estatais. Diferentemente do cruzado, que havia sido criado antes da Constituição de 88 por meio de um decreto-lei, o real foi instituído por medida provisória, o que exigiu a sua votação pelo Congresso Nacional. Isso aconteceu em 1995. O então senador Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda à época da criação do real. Depois do sucesso inicial do plano, ele foi eleito presidente da República. Em seu discurso de despedida do Senado, antes de assumir a chefia do Executivo, FHC pediu apoio do Congresso Nacional para a aprovação de outras medidas que, segundo ele, garantiriam a consolidação do plano, como as reformas administrativa e previdenciária. Eu não tenho dúvida que será feito dentro dos parâmetros definidos pelo Congresso e sob sua fiscalização. Não tenho dúvida que o avanço da privatização pode aumentar a eficiência geral da economia. Naquela época, o governo ainda promoveu a abertura da economia, com o objetivo de garantir o abastecimento do mercado interno e evitar o aumento de preços. Com o real valorizado e as importações facilitadas, a indústria nacional sofreu e o desemprego aumentou. O então senador Epitácio Cafeteira foi um dos críticos daquele cenário. Até quando o povo vai conseguir viver desse desespero? Se na inflação o povo tinha o dinheiro e o dinheiro valia quase nada, na recessão o dinheiro vale muito, mas ninguém tem o dinheiro no bolso. Depois da criação do Plano Real, a inflação no país está relativamente controlada. Poucas vezes depois de 1996, o índice ultrapassou a casa dos 10% ao ano. Para se ter uma ideia, de junho de 2023 a maio de 2024, o IPCA ficou em 3,93%, segundo o IBGE. E no dia 17 de julho de 1994, a seleção brasileira de futebol conquistou seu 4º título mundial. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. Max News. Mais notícias em maxnews.com.br.